Bom dia, pessoal! Estou aqui hoje para começarmos a nossa aula sobre cordados, dando sequência a toda a parte evolutiva do reino metazoa. Na aula anterior, falamos sobre os invertebrados, os 8 grupos, começando por poríferos e terminando em equinodermos, que tinham suas características e peculiaridades, mas eles não tinham a presença de um tubo muito importante, que seria a notocorda, a presença de notocorda, que daria a nossa evolução como mamíferos a animais organizados com a presença de uma coluna vertebral. O que seria um cordado? Na verdade, as características de um cordado são todas aquelas que vocês já viram nos grupos anteriores. Vamos lá. Simetria bilateral. O que significa isso? Uma anatomia, um corte anatômico que seja em partes complementares. Isso não é novidade para vocês já viram em outros grupos. Celomados, por terem uma cavidade nutritiva entre a mesoderma e a endoderma, que daria uma forma diferenciada do embrião se desenvolver. Então, se temos 3 folhetos embrionários, somos classificados como triblásticos, todos os cordados são também triblásticos. Outra característica interessante seriam deuterostomados. Pessoal, nós já falamos sobre isso também, mas não custa lembrar. Lá na parte embrionária, na formação da gástrula, nós temos o quê? Um dobramento do arquêntero, onde a abertura, o blastóporo daquela estrutura, dará origem à boca ou ao ânus primeiramente. No caso dos cordados, todos temos a primeira estrutura a ser formada com ânus. Lá nos invertebrados, nós temos um parentesco muito importante, que seriam os equinodermatas. Quem são os equinodermatas? Estrela do mar, ouriço do mar, são parentes próximos nessa escala evolutiva de nós vertebrados, que fazemos parte do filo cordado, ou chordado, se vocês preferirem. Então vamos lá. Triblásticos, celomados, simetria bilateral, sistema digestório completo também não é uma novidade para vocês, certo? Sistema circulatório fechado, que já vai acontecer entre veias e artérias. O sangue fluido passará dentro de vasos que são denominados artérias, veias, vênulas, capilares, o que não acontecia nos invertebrados. Eles já tinham um sistema circulatório difuso que acontecia por células, certo? Ou pelo fluxo de água, no caso dos poríferos, que nem poderiam ser chamados de diblásticos nem triblásticos, porque não tinham tecidos verdadeiros. Os coanócitos, os amebócitos eram células que realizavam todas as funções vitais por esse grupo. A partir de quinidários, nós já teríamos a produção de uma cavidade digestória. Eles começaram a evoluir, mas os cordados, eles são os mais evoluídos de todos. Mas esse grupo também contém um grupo que é primitivo. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Quem acaba fazendo parte desse grupo dos cordados? Os protocordados, os peixes, os anfíbios, os répteis, os mamíferos e as aves. Hoje nós vamos nos focar somente em peixes e anfíbios e vamos deixar répteis, aves e mamíferos para a nossa próxima aula. Então, além dessas características, que não é novidade para vocês, eles apresentam 4 características evolutivas muito importantes. Essas características sempre caem nas questões de vestibulares. Eles buscam muito falar sobre essas 4 características básicas dos cordados. Para eu ser considerado um cordado, pessoal, eu preciso ter em pelo menos uma fase da minha vida essas 4 características. O aparecimento dessas 4 estruturas. Quais são elas? 1. Presença de notocorda. A notocorda nada mais é que um cordão, um tubo, que ele vai do primeiro orifício ao último e tem a função de sustentação. Sustenta o corpo dos animais, primitivos ou não. O que vai acontecer? Essa notocorda, no caso de animais mais evoluídos, como os cefalocordados, os urocordados e os vertebrados, e aí nós vamos tirar os hemicordados, que eu já vou falar deles daqui a pouco, ela vai ser substituída para os vertebrados em coluna vertebral.
A coluna é toda essa estrutura que acaba sustentando o corpo de nós vertebrados, certo? Agora, essa notocorda ela pode simplesmente não se desenvolver e se estagnar na própria forma que ela se encontra. Aí nós não vamos ser classificados como vertebrados. Essa é a definição. Isso tudo, gente, vai acontecer na parte final da embriologia, que é o aparecimento e a formação da neurula. Na neurula nós já vimos lá atrás, nós temos a formação do tubo nervoso, da notocorda, dos somitos, que já vão garantir todo o sistema nervoso primitivo daquele animal. Então, uma das características evolutivas para ser considerado um cordado é terem pelo menos uma fase da vida a primeira estrutura, que é a notocorda. A segunda estrutura que todos os cordados têm, seja na fase larval ou na fase adulta, é a cauda pós-anal. Vocês podem reparar na imagem de todos os embriões uma caudazinha que veio regredindo ao longo da nossa evolução. Todos os cordados aparecem essa cauda. A terceira característica seria o tubo nervoso neural, ou tubo nervoso dorsal. O que significa isso? Um tubo gelatinoso que ele vai percorrer toda a região dorsal do animal e ele pode se transformar evolutivamente em toda a parte do sistema nervoso, desde a formação do encéfalo ao cérebro e outras estruturas neuronais, certo? E a quarta e última característica que não pode deixar de existir num cordado seria principalmente a formação de fendas faringianas. Professora, eu tenho fenda faringiana ou fenda branquial, eu já respirei por brânquios? Sim, pessoal. Nós já tivemos essa estrutura branquial semelhante aos peixes totalmente exposta. Ao longo do nosso desenvolvimento, isso foi fechando e ela se tornou interna. Mas nós também na fase larval ou na fase embrionária, estamos falando de todos os animais, alguns foram larvas, outros não. O que acontece? Essas fendas elas eram expostas e depois elas passaram a ser cobertas por algumas estruturas. Vamos falar dela no primeiro grupo, que é o grupo dos peixes. Então, é muito interessante prestar bastante atenção nessas 4 características. Presença de notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas branquiais e cauda, pessoal, cauda com U, cauda pós-anal, que vai terminar na região do ânus, em alguns organismos, que nós vamos falar daqui para frente. Bom, essas 4 características, mais todas aquelas outras que vimos no início, triblásticos, celomados, simetria bilateral, tudo isso compõe as características básicas de um cordado. Agora nós vamos separar esse grupo. Nós temos os protocordados, que já está incluído nesse grupo de protocordados os urocordados e os cefalocordados. São cordados primitivos, que não tinham tantas novidades evolutivas assim, não garantiram tantas características evolutivas como nós vimos nos peixes, nos anfíbios, nos répteis, mas eles foram importantes porque através da estrutura deles nós podemos evoluir. Nós podemos observar o que acontecia em cada estrutura em processos evolutivos. Os vertebrados também entram como um grupo muito importante. Então, pessoal, em escala evolutiva, naquele cladograma que a gente sempre estuda, quem veio primeiro, o que eu ganhei como característica evolutiva, esses 4 grupos, os protocordados, que acabam incluindo os urocordados e os cefalocordados, mais os vertebrados, eles tinham as 4 características nas suas fases de vida. As 4. As fendas branquiais, a cauda pós-anal, a notocorda e também o tubo nervoso dorsal. Os hemicordados já não tiveram as 4 características, eles só tiveram a primeira, a presença das fendas faringianas. Por isso, eles são considerados os mais primitivos. Então, professora, desses 4 grupos, hemicordados, protocordados e
Invertebrados mais os primitivos, eu estou contando 4, com aqueles primitivos que pra gente agora não interessa muito entrar nesses detalhes, porque as questões pedidas são mais a partir desses grupos. Os 3 protocordados, que acabam incluindo uro, céfalo e vertebrados, eles tinham as 4 características evolutivas, além das outras. Os hemicordados não tinham. Então, dos 4 grupos, esses 3 nós vamos falar agora, certo? Bom, vamos começar a falar do primeiro grupo que surgiu depois de todo esse processo evolutivo entre protocordados e vertebrados. Nós tivemos os agnatos. Quem são os agnatos? Os agnatos fazem parte do grupo primitivo dos peixes. Então, nós vamos falar da classe dos peixes. Quem são os peixes? Bom, pessoal, os peixes têm características muito interessantes. Foram os primeiros, dentro de algumas teorias evolucionistas, a surgirem e a povoarem o nosso planeta, né? Depois de todas aquelas teorias da biogênese, bactéria foi o primeiro ser, autotrófico, heterotrófico, falando de vertebrados, falando de estabilização de ecossistemas, nós tivemos os peixes. O primeiro grupo de vertebrados seriam os peixes. Os peixes foram os primitivos, né? Os que começaram na escala evolutiva, e eles têm algumas características em comum. A primeira característica é que eles são exclusivamente aquáticos, marinhos ou dulcícolas, água salgada ou água doce. Os peixes respiram por brânquias. Eles também têm todo o sistema digestório completo e possuem algumas estruturas em comum. Tanto os peixes ósseos como os peixes cartilaginosos, que nós vamos falar desses 2 grupos daqui a pouquinho. Bom, pessoal, o que os peixes ganharam em termos de evolução por serem os primeiros a aparecerem no ambiente aquático? Os peixes, eles têm sistema circulatório fechado. O que isso significa? O sangue passa dentro de veias e artérias. Isso é uma novidade evolutiva muito grande, porque até então nos invertebrados e nos primitivos que nós falamos anteriormente, urocordados, cefalocordados, essa questão de irrigação sanguínea ela era bem primitiva. Vocês vão perceber que ainda dentro de sistema circulatório, o coração dos peixes é dividido em 2 únicas cavidades, um átrio e o ventrículo. O que significa isso? Que o sangue, o único sangue presente nos peixes, que é o sangue venoso, aquele sangue rico em gás carbônico, ele se mistura. Ele passava tanto de uma cavidade para outra, quanto dessa para essa. Átrio e ventrículo não tinham divisões. Então, o que acontece? Nós temos o sangue exclusivamente venoso. A circulação dos peixes é simples, por passar uma única vez pelo coração. E também é uma circulação incompleta. O que significa isso? Os sangues se misturam. Pessoal, preste atenção nesses conceitos. Simples ou dupla, completa e incompleta. Eu chamo de simples quando esse sangue passa uma única vez pelo coração. Completa, quando não ocorre mistura de sangue. Nós vamos ver isso nos animais que são mais evoluídos, aves e mamíferos. Até então, a circulação dos peixes é incompleta, porque esses sangues se misturam. Nos peixes, nós não temos o sangue arterial, somente o sangue venoso. Partindo desse princípio, uma outra coisa que também interfere e influencia muito nessa questão de sangue é a temperatura. Os peixes são animais ectotérmicos. O que significa isso? A mesma coisa que psilotérmicos. Aqueles que a temperatura corporal ela vai variar conforme o ambiente. Se o peixe estiver num ambiente onde a água, a pressão, a temperatura da água está mais baixa, o corpo dele vai ser mais frio. Se estiver um pouco mais quente, o corpo dele vai se aquecer. Ou seja, o ambiente é que determina essa concentração de temperatura. Por isso, ecto, externo, ectotérmicos. Ok? Nos grupos dos peixes, nós também podemos ver o formato do corpo. Eles têm um formato hidrodinâmico, né? Que vai facilitar que ele perfure as ondas, que ele perfure todo
aquático para que ele possa escorregar e nadar. Outra característica importante nos peixes, a presença de escamas e muco na epiderme. Corpo escorregadio que facilita o deslocamento no meio aquático. Dentro de grupo de peixes, essa classe dos peixes, que ela é muito interessante, nós temos 3 grupos. Os agnatos, os condrictes e os osteichtes. Os agnatos são os primeiros, que nós chamamos de sem mandíbula, né? Aqueles peixes primitivos. Eles eram constituídos de esqueleto, são constituídos de esqueleto cartilaginoso, são carnívoros, parasitas, alguns são ectoparasitas, parasitam o corpo externo de algumas presas, assim como a lampreia, né? Então, nós temos como exemplo de agnatos, dos sem mandíbulas, aqueles peixes que sugam o sangue de outros animais ou se alimentam de animais decompostos. O peixe bruxa é um exemplo típico de um agnato, né? Ele não tem a coluna vertebral e é hermafrodita. A lampreia tem uma boca circular, vocês vão ver nas imagens, muito feia, um peixe muito horrível e também se alimenta de animais decompostos por sucção. Não são decompositores, hein, galera? Eles são sapróbios, saprobiontes, se alimentam de matéria morta. É diferente. Além dos agnatos, nós temos os condrictes e os osteichtes. E agora fica muito mais interessante. Cartilaginosos e ósseos. Os peixes cartilaginosos. Vamos lá. Quem são os cartilaginosos? Arraia, tubarão. Eu estou falando daqueles peixes que nós tememos, né? Terror dos mares, mas eles têm algumas particularidades em relação aos peixes ósseos. Primeira coisa, esqueleto dotado de cartilagem. Óbvio, o próprio nome já me diz a principal característica desses peixes, certo? Mas eles têm algumas diferenças, como a boca dos peixes cartilaginosos é uma boca ventral, ela se situa abaixo do ventre desses animais. Enquanto nos ossos é bem diferente, vou mostrar para vocês depois. Além da boca cartilaginosa, estou eu aqui viajando, além da boca ventral, esses peixes também possuem um sistema digestório completo terminado em ânus. Não é cloaca como os peixes ósseos. Os peixes cartilaginosos, eles possuem um sistema digestório completo terminado em cloaca. Pessoal, preste atenção. Se eles têm um sistema digestório terminado em cloaca e não em ânus, pausa para ver a diferença de cloaca para ânus. Cloaca é simplesmente um orifício onde vão ser eliminados os resíduos alimentares. Ânus é uma porção final do intestino. Então, entende-se que os peixes cartilaginosos, eles não têm um intestino muito desenvolvido. Tanto é que a finalização do tubo digestório é uma cloaca, é um orifício. Então, como é que ele faz a absorção de nutrientes? Como é que é feito isso? O intestino dos peixes cartilaginosos, ele tem uma estrutura em espiral, uma válvula espiral, que na verdade termina numa estrutura chamada tiflossole, que ajuda na absorção desse alimento, justamente por ele não ter um intestino delgado como o peixe ósseo vai ter lá na frente, tá? Outra coisa interessante, os peixes cartilaginosos, eles não têm o hábito de flutuação como nós vemos nos peixes ósseos, mas eles flutuam, turma. Flutuam como? Flutuam por acúmulo de óleo no fígado. Já os peixes ósseos têm uma outra estrutura que eu vou falar agorinha, que facilita esse meio de flutuação. Então, pessoal, espero poder ter ajudado as características importantes do grupo dos peixes, da classe dos peixes, passado para vocês. Até a próxima aula, quando iremos falar sobre anfíbios, ok? Até mais!